começar lá, então, internacional, essa questão lá fora, né? Porque a gente comentou sobre essa movimentação geopolítica, né? Alguns dias atrás, a gente tem comentado sempre sobre toda essa movimentação lá no Afeganistão. E aí o G7 solta esse comunicado, se reúne, fala que a prioridade é garantir a evacuação dos cidadãos dos países lá do Afeganistão e também responsabilizar o Talibã por atentados contra os direitos humanos. Alan, é uma fala que já era esperada, né? Mas também depois de uma semana era o mínimo que podia se esperar. É uma fala, né? Que já era esperada e com zero efeito prático. Zero. Você vai chegar para um grupo terrorista e vai falar o seguinte: bom, olha, vamos respeitar os direitos humanos, senão nós não vamos reconhecer vocês como um governo legítimo e tal. O pessoal dá risada desse tipo de coisa, né? Tem até uma expressão que se usa na China, uma expressão pejorativa, se referindo àquela pessoa ali que estuda dentro da bolha de Harvard e analisa o mundo de acordo com uma visão ocidental, que olha, a gente não vai reconhecer vocês como um governo legítimo, então não, a gente vai recuar aqui. Não é assim que as coisas funcionam no mundo real. Esses grupos terroristas, do que eles têm medo, né? Por que será que no governo Trump houve uma diminuição do terrorismo no mundo? Por que será? Por que será que Putin e China respeitavam e sentavam na mesa de negociação? Porque tem ação concreta, ou porque tem a possibilidade de ação concreta. Esse mundo do discurso e das narrativas funciona aqui. Lá para a China, lá para a Rússia ou lá para o Talibã, zero. É isso. O negócio tem que ser tiro, porrada e bomba? Não digo que é tiro, porrada e bomba, mas ação concreta, ação efetiva. Se você simplesmente ficar nesse discurso, vamos cooperar, é muito bonitinho, mas ele é idealizado, ele não tem apelo ao mundo real. Maravilha. Cabral tem alguma Só um opinião? dado cultural aqui. Quem são os 7 países participantes do G7? Eu fui procurar. Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Mais um convidado especial da União Europeia. Quer dizer, China não está no G7. É a China que mais está apoiando o Afeganistão. Acabou. E ao mesmo tempo eles não peitam, né? Eles falam, faz aí, tá bom? Mas não vou aí ver, não. Resumindo, a saída, era para ter saído? Era, mas a saída foi assim... Desastrosa. Desastrosa. Eu não sou especialista em relações internacionais, mas pelo que um pouco que se vê de uma pessoa comum analisando, a saída foi ridícula, mano. Fora que os caras pegaram várias e várias armas do exército americano que os caras deixaram lá e foram embora. Com medo de tomar um teco, algo parecido, mano. Que primeiro começaram a desativar as bases militares. Imagina você é um grupo terrorista, né, 50 mil criadores de cabra ali armados, e aí você vê as bases militares sendo desativadas no país, os militares indo embora, as bases desativadas, fala, bom, o que eu vou fazer agora, né? Então, 50 mil criadores de cabra tomaram o poder de 300 mil militares com apoio americano. É isso que aconteceu. É isso aí. Entendi. E até estava vendo aqueles números, né, de quanto foi gasto nesses 20 anos, 300 milhões de dólares por dia, né? É dinheiro pra caramba, né? Dinheiro investido em guerra, investido em treinamento, investido, e até não viu o resultado, né? Outra falha também, o Felipe, o acordo era sair em maio. Para que prorrogar até setembro? Então o Biden ele prorroga o acordo até setembro para fazer aquela coisa simbólica, né, do 11 de setembro e tal, e começa a sair correndo antes e mantém uma data estendida né, saindo simbolicamente. Quer dizer, é um desastre em todos os sentidos. Pois é. E nossa relação, assim, agora vida prática. De forma direta, o nosso comércio exterior com eles é zero nada. Zero nada, literalmente. A gente vende muito para ele proteína animal ligado a frango, frango, galinhas e seus derivados, que a gente vai ver no resultado de todas elas, Brasil Foods, quem tiver, Minerva, JBS toda, é zero nada também. Nem impacta na balança comercial. Então, do tipo assim, humanitariamente é péssimo, mas financeiramente não muda a vida. E também tem a questão que a gente comentava, né? Um clima de tensão geopolítica, um clima de
tensão até mesmo entre os apoiadores, você vê Rússia, você vê China contra os Estados Unidos, que talvez possa fazer um movimento, isso coloca cautela no mundo todo, e aí a gente vê todas aquelas repercussões, né? Exatamente. Aí pode virar guerra comercial, em vez de virar guerra militar, porque a China não vai peitar os Estados Unidos com arma, nem vice-versa. Aí vira guerra comercial, vira todo o rolo que a gente já conhece há anos. É isso aí. Bom, o pessoal tá brincando contigo aqui, viu, Cabral? Falando que você tomou uma chamada da Paula Moraes. Tomei, aqui. eu falei isso de manhã. Quando quem apareceu bonitinho, quando ela falou que o Guga apareceu bonitinho. Aí eu escrevi no chat, eu também tomei uma chamada. Tive até que ir na loja comprar roupa. Isso aqui tô usando pela primeira vez, ó. O meu cartão de crédito passou, não tem nem 24 horas pra essa blusa aqui. Oh, mas ficou, não deve estar nem no meu extrato ainda. Nem chegou no dedo duro, né? É. Chegou sim. Mas tá muito bom, viu? O outro aqui, ó, mexendo no telefone. Não, é pra acompanhar aqui. Bastidores conversando no chat. Aí o som tava alto, aí ele começou a tremer, o telefone tá É horrível, é pra acompanhar o chat. O Gani vai acompanhar o chat, vai falar o Rui das Neves aqui, falando que... Vou explodir todo sua mundo. Família, você consegue fazer uma boa interpretação dos problemas familiares por lá. O Rui das Neves, você me deu uma ideia, né? Porque eu adoro quando ele fala o nosso Talibã preferido, né, e tal. Então, eu quero criar um bordão, né? Então, o bordão é vamos explodir tudo. Então, todo dia vamos explodir tudo. Você não pode deixar... Em vez de vamos com que tudo, você, o que pode fazer é, quando acabar o programa, ou uma vez por dia, não sei se vai ter tema ou no final, na sexta, qual é a explosão do dia e qual é a explosão da semana, Dani? A bomba da semana. Fechou aqui, ó. Vamos comemorar lá comigo, ó. Por trás do Felipe, vamos comemorar. A mão passando por trás de mim, melhor não, Cabral. Opa! É perigoso. Opa, vai tomar vacina em Joinville? Não, mas vambora, foco. Sem vacina em Joinville. Você vê que esse negócio da vacina de Joinville aí, falaram que é eficaz também, viu? Tem a sua questão boa lá, viu? Não é de todo errado, não. Mas a gente segue aqui. Já que a gente está falando da questão internacional, né? Tava separando os dados aqui das vendas de moradia lá nos Estados Unidos, né? É um indicador importante. A gente comentou ontem que a semana tem uma série, né, de agendas aí, de eventos, de indicadores sendo divulgados. E esse índice de moradias é um deles. E aí cresceu 1%, a expectativa era o crescimento de 3%, ou seja, veio abaixo do esperado. O pessoal lá nos Estados Unidos não viu essa economia acelerando, e isso já acaba repercutindo também até nas sinalizações, né? O pessoal querendo saber o que o Jerome Powell vai falar lá em Jackson Hole na sexta-feira. Isso pode impactar, de repente, alguma sinalização ou não do que vai acontecer na sexta-feira, a Gani? Então, Gani. Os dados Ele queria falar Alexandre, Alan e Gani. Aí saiu a Gani. Gani. Pois os dados, eles são contraditórios, né? Então, assim, ontem saiu o dado de vendas de casas usadas. E o dado de venda de casas usadas veio acima do esperado e acelerou bem em relação ao mês anterior. Só para vocês terem uma ideia, o mês anterior, em junho, eu digo o mês anterior do dado, né? Não do mês que a gente está, foi uma retração de 0,01 e foi para 0,29 pontos. A projeção do mercado era 0,15, então veio bem acima do esperado, né? E aí... Desculpa, eu estou falando do dado do índice do Fed, gente, desculpa. Foi um crescimento de 2%, foi acima do esperado, né? Então veio 5,99 milhões de casas no dado anualizado e a projeção era 5,83. Então veio acima e acelerou em relação ao mês anterior. E aí... O que se deve a essa aceleração de vendas de casas usadas? Se deve a juros baixos e aumento de demanda. Por que não foi ainda maior? Por conta dos preços que atingiram o maior patamar desde março de 2020. Saiu um outro índice, o índice do Fed de Chicago, que mede a atividade econômica. Agora sim, ele veio 0,29, a expectativa de mercado era 0,15 e houve retração em junho de 0,01. Então ele acelerou bem. A leitura que se faz é de uma aceleração forte da economia americana, mas que ela atingiu um pico.
e que a partir dali ela continuará crescendo, mas a taxas menores. E aí a base era muito ruim, né? A base era muito ruim. E aí agora a gente melhorando a base, senão vira a China, né? 15% de PIB. Exatamente. Aí agora a gente vem para o dado de hoje, né? De casas novas. Ele também, a gente tem que olhar com cuidado, porque na margem do junho para julho, ele acelera. Ele acelera, só que menos do que o mercado espera. É 1%, né? O mercado estava ali com uma projeção de 3%. No entanto, no volume anualizado, mas aí tem a questão da base que o Cabral levantou. Vamos comparar com o 19. Né? Ele avança. E avança acima do esperado. A minha leitura porque esses dados são de julho, se a gente olhar as prévias do PMI que saiu na segunda, que são de agosto, eles vêm abaixo do esperado e uma desaceleração em relação ao mês anterior. Então a minha leitura é que começa um crescimento mais moderado da economia americana. Tem isso e tem um detalhe a mais. Tanto é que hoje às 5 horas eu vou fazer uma live. É claro que todos vão estar assistindo o BMC. Se por acaso o YouTube sair do ar, vai que o YouTube, senão a gente não recebe essa vai que o YouTube sai do ar, vai que o YouTube dá problema, vocês vão no meu Instagram, que vai ter uma live 5 horas com um cara de construção civil, e a gente teve uma conversa bem interessante, foi o motivo de eu chamar ele para live. Ele falou o seguinte: eu não entrego mais coisa nova porque eu não tenho mercadoria para produzir mais coisa nova. Então é o mesmo problema com o carro. Por que o carro usado está subindo o preço? Porque a indústria não está dando vazão de carro novo. Os japoneses todos somados devem produzir 40% menos carros em setembro do que eles tinham planejado no começo do ano. Ou sei lá quando, alguma data esse ano. Então o que está acontecendo com casas novas nos Estados Unidos, que ele falou que é um paralelo, Brasil e lá está muito parecido e provavelmente em vários outros lugares do mundo. O cara tem um terreno, ele está com dificuldade de algumas mãos de obras específicas, às vezes ele tem o seguinte: eu levanto a parede, mas eu não tenho como botar a janela. Tem a demanda, mas você não consegue entregar. Ele não me entregou porque ele teve um problema de vidro lá em maio e ele tem encomenda desde maio atrasada, então meu vidro só vai chegar em novembro. Aí tá, arrumei o cara do vidro. Aí quando eu vou botar o teto, aquecedor, o cara do aquecedor depende do China que vinha do chip, que vinha do Vietnã, que ia parar em Hong Kong, que ia parar aqui, que não chegou, não tem aquecedor. Aí o que acontece? As pessoas financeiramente, devido a programas sociais, a recuperação econômica tão bem, estão indo para o usado. Aí o que acontece com o usado? Inflaciona. Então lá fora está o mesmo fenômeno daqui. Você está tendo o usado ficando mais caro, o novo, quando consegue ficar pronto, também está mais caro, porque nós três queremos a casa, a construtora faz, não é um leilão público, mas ela aumenta preço, sabendo que nós três estamos querendo. Então, a partir do momento que a gente resolver todo o problema da cadeia de suprimento, isso meio que normaliza. O grande mistério da humanidade, que ninguém tem essa resposta, literalmente ninguém, é quando a cadeia de suprimento vai voltar a funcionar que nem era 19. Tipo assim, estou produzindo porque estou tendo demanda. Não aquele papel eu quero, mas eu tenho um problema para trás que eu não entrego. E para piorar é o seguinte, um detalhe a mais aqui. Minha esposa trabalha com comércio exterior há 30 anos, há 29 anos para dizer a verdade. Ela me mandou um e-mail ontem à noite, que eu falei, entendi nada, senta aqui. Ela falou, vem aqui, vem ao contrário, vem para o meu lado que eu te mostro umas planilhas. Tem alguns portos chineses que o terceiro maior porto chinês só deve reabrir dia 1º de setembro. Ele fechou agosto inteiro e uma semana em julho. Então o que acontece? Você vê Maersk, que é gigante, MSC, que é monstra, os caras falaram o seguinte: eu só aceito encomenda para sair do Brasil no final de setembro e começo de outubro. Então essa cadeia de suprimento no mundo está mega zoada, está mega bagunçada. Quando isso vai normalizar é a grande dúvida da humanidade. E isso é um dos motivos para esses dados de casa, às vezes, ficarem estranhos. Exatamente. Então dá ilusão. Porque a economia americana está ruim. E a nova não, ratifica o que o Cabral falou, né, Cabral? Porque aí você vê assim, a economia americana está horrorosa, não está vendendo mais casa, não, que o preço está tão alto que o pessoal prefere segurar o preço, que eles sabem, eles também lêem jornal igual a gente. Eles também assistem o BMC nos Estados Unidos. Se não assiste, são loucos. Aprende português e assiste, maluco.
Ficar vendo CNN, CBC, Bloomberg, é tudo micado. Tem que assistir a gente aqui. Então, voltando, será que a chefe está assistindo? Sempre está. Senão a gente dá uma editada. Se ela não está vendo ao vivo, está vendo no gravado depois. E coloca lá para ele. Então, lá é o mesmo problema daqui. Problema de suprimento, algumas estatísticas elas ficam distorcidas, não porque a economia está mal, é porque ou está muito caro, ou falta um pedaço de uma peça, ou os juros de algum problema de financiamento. Então, não é uma coisa normal que nem 19. Que 19 podia não ter tido bem a venda, porque o pessoal estava segurando o dinheiro para não investir. Agora não, agora eu tenho um comprador, o comprador está aí. Eles só não acham o que ele quer do outro lado. Entendi. E isso aí acaba gerando aquela famosa inflação de demanda que o Alan sempre fala. Eu acho que isso só vai até março. Verão, então, vai ser uma loucura. Imagina, tem gente aqui que trabalha aqui que é solteiro no negócio. Vai querer ir pra farra no verão que nem o doido. Ele e todo mundo, a inflação... Pô, esse final de semana eu conheço uma pessoa, nem todo mundo aqui é de São Paulo, mas só para falar, é uma distância de 88 quilômetros, que é entre eu não sei falar Mongaguá. Essa aí que ele falou ali, e a cidade de São Paulo. Isso dá 88 quilômetros. A pessoa gastou 3 horas e 40 para subir no inverno, no domingo. Imagina verãozão, maluco. Verãozão só vai trabalhar de terça a quinta. Para subir? 3 horas e 40. Mas aqui 88 quilômetros. O calor veio agora nesse fim de semana, né? Então, mas aí, com tesão quer dizer, não, isso não é termo técnico para o ambiente econômico a gente falar. É com vontade reprimida de consumo da curva de Phillips. Mete logo uma curva de Phillips e bota bomba, maluco. O pessoal vai falar, caramba, ele sabe curva de Phillips. Caramba. Esse aí é o então, nome a curva técnico integrada da demanda e oferta Cabral? de Phillips. Você vai ver isso até março só. Esse nome todo que você falou em latim, como que é? Tesão. Tesão reprimido de ir pra farra. Por exemplo, ali atrás da bancada tem um povo que é solteiro, vocês não estão vendo. Aquele povo ali, com 20 e poucos anos de idade, deve estar louco. Deve estar louco pra ir pra farra. Aí tendo que sair com máscara, o hormônio tá bombando, maluco. O Rui das Neves perguntou se o Gatonton em março vai ficar com essa alma toda aí. Não sei, Gatonton tá no projeto verão, tá malhando direto, tomando suco verde e escambau. Aí sim. Gatonton tá pesado. Pô, imagina, tá meio assim, de cabisbaixo, não sei o quê, porque eu soube que Gatonton agora quer ir pro mundo. É isso aí. Vamos tocando o nosso barco aqui, o Daniel Morales, vamos trazer aqui para nossa tela também, ele tem notícia, e aí a gente já repercute com o Alexandre Cabral, com a Alan Gani, tudo que o Daniel Morales trouxer aqui pra gente. Conta lá, Morales. Vamos lá então, Felipe, rindo aqui do Gatonton e o Boy Magia. Vamos lá, uma informação interessante aqui que a gente pode repercutir tanto com o Gani quanto com o Cabral, que a Espanha ela anunciou que a partir de hoje está reabrindo suas fronteiras para brasileiros totalmente imunizados. A decisão é do escritório de turismo do país, que informa que os turistas deverão estar imunizados com algum dessas vacinas aprovadas pela União Europeia ou pela Organização Mundial da Saúde. As vacinas listadas pelos órgãos são Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm e a Coronavac. Para comprovar a imunização, o brasileiro deverá apresentar o certificado de vacinação. Além da Espanha, a Suíça também já abriu suas fronteiras para vacinados com imunizantes aceitos pela OMS. Eu queria fazer essa pergunta, então, para o Gani, para o professor Cabral, sobre essa questão da abertura de fronteiras e aproveitar também e falar sobre a subida das empresas do setor aéreo, né? Você vê o que estão tudo subindo, Gol, Azul e também as empresas de turismo, né? Gani, Cabral. Só tenho uma coisa a dizer, uma coisinha simples. Quantos moradores tem na China? Um bicacetada. Você acha que vai barrar turista chinês na Europa? Será que eles vão barrar a Coronavac? A Espanha foi a primeira a enxergar isso aqui. Todo mundo tá abrindo Coronavac, maluco. Os caras hoje são o segundo ou terceiro maior turista da Europa. O pessoal vai barrar chinês, porque deu vírus. Os caras querem ganhar euro, estão desesperados. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco a Espanha não abriu o Brasil. Aqui a Espanha tá abrindo Coronavac e o Brasil entrou no embalo. Mais fácil, eles querem olhar, estão olhando para turista chinês. Fácil isso. É uma boa notícia para o setor de turismo, para o setor aéreo, evidentemente, né? Agora, a gente tem que lembrar que o jogo não está ganho,
né? Então, assim, o fato de ter essa possibilidade, essa abertura, esse reconhecimento dos países, não significa que uma nova variante, ou mesmo a variante Delta, que há uma dúvida se as vacinas são realmente eficazes na variante Delta, que eu estou falando, não em relação a outras variantes. Então tem essa dúvida ainda. Então, assim, ainda persiste algum grau de incerteza e que isso afeta os mercados. Eu não tenho a menor dúvida, né, de que na hora que essa pandemia acabar, e aí sim a gente vai ter há espaço para as ações subirem ainda mais, porque essa incerteza ainda está no preço. Tá? Em relação à eficácia, em relação às novas variantes, enfim. Ô Gani, só para complementar até o que vocês estão falando, na Europa, Alemanha, França, eles liberaram a entrada de turistas vacinados, mas deixaram a Coronavac de fora. Exatamente. Quando eles forem ver no verão que perderam o caminhão de turista, eles liberam. Eu achei curioso agora, né? Também, Morales. Então, quando for ver venda de Natal e Ano Novo, cadê turista chinês para comprar? Eles liberam. Saiu uma notícia que o FDA, né, ele reconheceu a Pfizer, né, enfim, como uma vacina, qual o termo que eles usaram? Forma contínua. Né? Não mais emergencial. Enfim, é o tipo de notícia, assim, alguém deixaria de tomar, né? Alguém deixou de tomar porque estava em caráter emergencial. Não sei, enfim, mas o mercado teve uma leitura positiva em relação a isso. Eu não vi muito sentido, né? Acho que não teve uma mudança expressiva em relação a isso. Foi diferente do que ocorreu em novembro do ano passado, quando a Pfizer... temos uma vacina com 95% de eficácia. Ali sim deu um baita boom no mercado, né? Agora não, mas... Enfim. Que nem a abertura da Espanha em si, de forma direta para Azul, Gol e etc., zero nada. Agora o que vale é a notícia. Opa, se a Espanha foi, será que ela vai puxar fila? Será que vão ter outros países que junto com ela também irão autorizar turista brasileiro? Quer dizer, o turista de Coronavac, que era a grande dúvida, né? Mas se de forma direta, não muda muito dessas empresas, não. O Gani tocou num assunto que a gente tem visto também lá nos Estados Unidos, principalmente os últimos dados de contágio e mortes também, muitas das pessoas, praticamente 99% das pessoas que não se vacinaram. E talvez esse movimento aí de aprovar a Pfizer, né, como uma vacina agora reconhecida pelo FDA, talvez estimular essas pessoas que não querem tomar vacina, né? Fala assim, é experimental, é emergencial, não tem comprovação. Se o FDA ratifica, de repente abre uma janela. Eu acho que é um bom ponto. Eu pensei nisso hoje pela manhã. Falei, mas por que isso estaria movimentando o mercado? Eu acho que essa é uma boa hipótese que você levantou, Felipe. Talvez isso estimule outras pessoas a tomarem. Pode ser. E aí, como a variante Delta, né, a gente fala toda semana, a variante Delta no radar dos investidores, variante Delta trazendo algum tipo de problema na Europa, nos Estados Unidos. A China agora falou que não tem mais, né, não tem mais caso, não tem mais morte. E isso animou também os mercados por lá. Então, de repente, essa variante Delta acaba ficando um pouco mais escanteada aí com esse movimento mais vacinal, né, das pessoas por lá. Mas só para a gente atualizar aqui, Gol subindo 9,50 agora. Um movimento bem altista aí. Azul subindo 7,35 e a CVC subindo 6%. O mercado aí bastante otimista com essas informações, né, que vão saindo. Até eu achei interessante no fim de semana, o Cabral falou do amigo dele que foi para Mongaguá. Eu não sei tem falar. que falar no trava-língua. Mas as foi manchetes... outra praia, vou dizer que foi uma praia grande. Algumas manchetes do jornal até Itanhaém. eu fiquei... Itanhaém, Mongaguá. Não vou falar Mongaguá. Fala, foi pra praia, mais fácil. E aí, eu achei até interessante algumas manchetes de jornais falando assim, com o fim da pandemia e o calor voltando. Aí eu fiquei meio assim, fim da pandemia, né? Fim da pandemia. Não, tem países a página que... 2, né? Não, tá subindo casos. Israel é um exemplo dele, subindo casos e foi a população altamente vacinada. Por isso que eu falo, né? Não tem jogo ganha. É óbvio que é uma notícia positiva, é óbvio que traz otimismo, mas não é que acabou tudo, não é assim.
Maravilha. Vamos seguindo aqui com a nossa programação. Estou dando uma olhada aqui no nosso chat. O FFC falando assim, ô Gani, meu pai criava cabra, viu? Mas não se preocupa porque era em Portugal, não era no Afeganistão. Não, mas aqui, em nenhum momento aqui usei o termo de maneira pejorativa, né? Eu tenho o maior respeito pelo agronegócio. Ele deu até uma risadinha aqui. A questão é como é que 50 mil criadores de cabra tomaram, né, o poder de 300 mil homens fortemente armados. É isso aí. Rui das Neves está falando que em dezembro de 2022 vai ter recorde de natalidade. Carnaval vai ser pesado aqui, né? Eu sou Semana Santa. Semana Santa? Você pegar quando eu nasci e diminuir meses, foi sábado de aleluia, domingo de Páscoa. Entendeu? Um bom momento. Entendeu? Faz conta para trás. Vai aproveitar que a gente está falando um pouquinho de questões internacionais. O Máximo está perguntando assim sobre a Microsoft, não para de registrar novas máximas. O que está acontecendo com a empresa? Microsoft, e não só a Microsoft, né? A gente tem visto todas as empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, a Nasdaq, o S&P, parece que tudo lá está registrando máxima atrás de máxima, né? Microsoft específica, não sei se é alguma notícia, algum dado, algum problema de trust mundo afora, não sei. Teve sim. Não sei, teve? Teve uma notícia da Microsoft ontem, que eles vão agora cobrar, eles vão cobrar muito mais agora das empresas pelo Office, pelo pacote Office. Então, a partir de agora, quem utilizar o pacote Office vai ter que pagar um extra para a Microsoft. Logo em seguida, começou a subir tudo. A Giovana deu essa informação de manhã. Boa! Entendi. Então, fechou. E é interessante... Você sabe o motivo por que a Microsoft está subindo? É que eles vão cobrar um extra para quem tem um Office. Para quem tem um Office. Para quem tem um Office, eles vão cobrar um extra da pessoa jurídica agora. Por isso, um motivo dessa alta. Você não sabia disso, não? Não sabia, eu aprendi agora contigo. Mas você sabe esse negócio aí de cobrar um extra, né? A Microsoft, claro, está no direito dela, tem o produto quase, lá, né? e cobra... Todo mundo paga. Mas você sabe que recebi agora no WhatsApp, meu irmão foi no posto de combustível e estava escrito lá, se quiser pagar com Pix, R$1 por operação a mais. Eu achei interessante, falei, os caras estão querendo pôr a mão no nosso bolso de qualquer jeito, né? Pô, a maquininha cobra mais, né? Você passar o cartão de crédito, cobra não sei quanto de taxa lá. Agora, para você fazer o Pix, que é de graça... Você tem que pagar R$1 a mais? Eu não sei assim? como é que está calendário, mas tinha um projeto de se cobrar Pix para pessoa jurídica. Eu não sei como é que está calendário, eu não sei se já está valendo ou se ainda é uma data futura. Mas aí é para fazer, PJ, né? Não é para receber. É para fazer, para você fazer a transferência. Não é para você receber. Eu não sei não, acho que ele ia ter um custo pós-recebimento. Aí... Mas eu não sei como é que está calendário, tá? Não sei se já está valendo ou não, ou se é esperteza lá, não sei. Aí eu achei sensacional, falei, pô, tá todo mundo querendo tributar alguma coisa, né? Quer tributar, até o posto de combustível quer tributo sobre o Pix. Além de tudo que a gente já paga, quer ter R$1 aí a mais. O R$1 não paga nem o cafezinho, né, do rapaz lá que vai procurar a operação. Mas enfim, deve ganhar R$1 a cada quanto 0,001 segundo? Quem? O Messi. O Messi ele ganha $40 por segundo, eu acho que 40 euros por segundo, ou é 400, não sei. Mas é bastante dinheiro, viu? Dava pra nem precisar mais jogar. Pagar o Pix de boa. Dava pra pagar o Pix de boa. Ele respira e tá ganhando. É isso aí, ó, o Anderson falando assim, o bom mesmo é abastecer com o cartão alimentação sem taxa extra. Aí sim, hein? Quem consegue fazer esse movimento. Ô pessoal, vamos lá, seguindo aqui com a nossa programação, falando sério agora, que eu sei que o Cabral ele tem um gráfico aqui pra gente, porque a gente tem na nossa programação aqui falar um pouco sobre leilão da NTN-B, né? Feito lá pelo Banco Central, porque na semana passada, na quinta-feira, a gente comentou, o Cabral trouxe o gráfico, tudo bonitinho lá pra gente, explicando também essa movimentação, e hoje teve mais leilão de NTN-B. E também, ô Cabral, além disso, eu queria que você falasse um pouco também
sobre a rolagem da dívida, né? Porque hoje teve rolagem de dívida e parece que o Banco Central conseguiu rolar essa dívida aí, fez esse swap cambial lá para frente. Enfim, eu não sei se eu falei certo, mas dê sua aula aí pra gente, por favor. Vamos fale um lá. pouco Primeiro sobre o gráfico. Na verdade não, é uma gráfico tabela, ainda não, né? ainda não, é uma ainda tabela. não. Tabela. Essa tabela aí é a tabela... Ó, sabe qual é o problema quando você trabalha com repórter cego? É que ele, apesar dele usar óculos, ele não vai no oftalmo. Ele vai lá que vocês não estão me vendo, né? Vocês só estão vendo a tabela. O cara tá quase caindo na mesa para enxergar a tabela. Bastidores aqui. Mas voltando. Essa tabela é uma tabela o seguinte. A cada 15 dias, o Tesouro Nacional repete um leilão. Então, deixa eu explicar isso. No dia 10 de agosto, ele faz um leilão com títulos que vencem agosto 26, agosto 30 e maio 55. Dia 17 de agosto é uma outra operação, que vai ter um espelho 15 dias depois. Então, 3 falou com 17, como 10 está falando com 24. E assim vai escalonando. A cada 15 dias ele repete um leilão de 15 dias antes. E, historicamente, o leilão de hoje é o leilão gordo. O que é o leilão gordo? Ele faz um leilão a cada 15 dias de um volume menor, que foi o de terça passada e de 3 semanas atrás, e a cada 15 dias, que seria o de hoje, o leilão maior. Tanto é que se a gente for ver dia 10, o volume é 1 milhão por título. Agora é 50 mil. Então, o que aconteceu hoje? A mesma coisa que aconteceu na quinta-feira da semana passada. Ele faz um leilão para dizer que não fez, só para poder testar mercado. Ó, vou fazer um leilão, não vou deixar um branco, não vou deixar um buraco, até mesmo para eu ter o sentimento do mercado sobre o papel. Então, tanto é que ele emitiu 50 mil quantidades, que no total dá 150. Entendeu? 50 mil de cada vencimento, dando 150. Na outra, tinha de título que um sozinho era 1 milhão de quantidades. E não esqueça que o PU é 3 mil e pouco, 2 mil e pouco, é um dinheiro considerável. Então, e outra coisa que a gente consegue ver é a taxa, tá? Se vocês forem ver, ó, deixa eu colar ali, ó. A taxa, não dá, a cegueira não deixa. A taxa que estava em 4,23 foi para 48, então as taxas pioraram. As taxas pioraram porque nesses últimos 10, na verdade semana passada, na quinta-feira da outra semana para cá, então aproximadamente 9 pregões, o juro e o DEI futuro subiu muito. Hoje ele relaxou? Relaxou. Então o leilão ontem, igual a esse, a taxa teria sido maior. Mas mesmo assim está maior do que 2 semanas anteriores. E o que esse leilão? Eu esqueci de falar, deveria ter falado no começo. É o leilão que você ganha o IPCA, toda a inflação do período, mas essa taxa para 26, para 30 e para 55. Não esquecendo que a cada 6 meses tem cupom. Então hoje o leilão, a mensagem é simples. Vim para dizer que estou vivo, mas não estou preocupado com essa emissão. Se a taxa for maior, for menor, o que for, o próprio mercado sabe que ele veio para dizer que está vivo. Então, se o leilão tivesse dado certo ou não, vida seguia. Porque o volume é muito baixo para você ter noção se o mercado está desejando ou não esse título. Ok? As taxas estão tão atrativas no mercado secundário que o Tesouro fez um leilão de volume baixo hoje, né? Só 50 mil unidades. Que nem já o de quinta, só para famoso sentir só marcar cheiro, a posição, né? Para não ficar aquele vácuo na série histórica, não teve texto. Ou não é... Poder pode, porque mas... não tem base. Ele, de algum modo, atrapalha um pouco o mercado para... Ele atrapalha no mercado em qual sentido? O mercado, ele deixa de ter o sentimento do mercado em um leilão. Então ele faz pouquinho só para ter o cheiro do mercado. Quem oficializa aqui, onde é que se acompanha o título de forma oficial? Pela Ambima. A Ambima divulga lá bonitinho, faz um trabalho excepcionalmente bom. Até o Banco Central consulta a Ambima, o Tesouro consulta a Ambima. Então, para não ficar só no secundário, para ele ter uma noção ali, na hora do vamos ver, e aí? O que vocês estão pedindo? Então, colocou um pouquinho simbólico, só para ter uma noção. O mercado demandou mais, tanto é que teve papel que teve corte. Ele teve demanda nessa 26. Essa 26 está arriscado, se ele botasse 100 mil, teria vendido tudo. Porque ele teve corte da metade, 51%. Então, cada um levou a metade do que propôs. Então, se ele botasse 100 mil, ele poderia ter vendido. Então, qual é a mensagem? A LTN e a NTNF de semana passada, que são pré,
eu não tive tanta demanda. A NTNB hoje eu já tive. Eu testei o escada com 50 e se eu botasse 100 teria saído tudo, porque eu não teria botado corte, cada um teria pedido tudo. Opa, será que não podemos aumentar um pouquinho a mão para quinta-feira? Em vez de emitir o simbólico 50 mil, pode ser até simbólico, mas vai para 100 mil e não para 1 milhão? Só para poder ir sentindo a cara do mercado até ele achar que está normal e voltar com os leilões maiores, de volume maiores. Não, faz parte, é da rotina dele para sentir o cheiro de mercado. E a questão da taxa, que vocês disseram que acabou piorando da outra semana para cá, tem a ver com essa quantidade ou não é conjuntura? É conjuntura. Tá. Se fosse pela quantidade, a taxa até melhoraria a favor do Tesouro, né? Porque todo mundo querendo papel, ele faz leilão ao contrário. Tá. O que é leilão ao contrário? Pô, o Itaú que é 4,20, o Bradesco é 4,10 e o Santander que é 4, ele vende pro Santander que é de 4. Então seria até a favor dele. Tá maior porque a conjuntura como um todo estressou, como a gente já sabe, precatório, fiscal e etc. Aí. Maravilha. E aí? o outro... Ah, não, vai, Gani, desculpa. Não, acho que acabou, né? Esse assunto aí tem... E o outro você falou do swap cambial, é isso? Eu nem É, a soube do rolagem da swap dívida, hoje. na verdade, né? Porque o Banco Central vendeu a oferta total de 15 mil contratos em leilão para a rolagem de vencimentos programados para novembro. A minha grande dúvida é, eu não acompanhei. 750 milhões de dólares. Aí eu tenho uma dúvida, até mesmo para ajudar a opinar, se isso já estava programado há muito tempo e era só um leilão de rotina, ou se ele fez isso programado essa semana para rolagem. Então não sei. Só para explicar para vocês terem uma noção, o que é um swap cambial? Swap cambial acontece o seguinte: Banco Central, aqui é Banco Central, que não tem nada a ver com o Tesouro Nacional. Banco Central, ele conversa com os bancos. Ele conversa várias vezes com os bancos, tá? Nenhuma, não. Vai uma vez, tem dia que ligar 3 vezes. Ligar, eu na época do Pactal cansei de atender. Banco Central não é nada demais, ele está querendo tirar dúvida. O Banco Central tem que se conversar com o mercado, como conversa com todos os bancos. Todos. Preferencialmente os dealers, que é mais fácil. Até para perguntar, e aí, está tendo volume, não está? O mercado está subindo, caindo? O que você está enxergando? Porque o Banco Central é a ponta contrária. Todo mundo do outro lado e ele da outra ponta. Para ele sentir mercado. Nada demais, você vê a agenda lá de todo mundo, é pública, você não diz a conversa, mas sabe que está tendo a conversa, nada de diferente. E ele deve ter tido o sentimento seguinte: o mercado não está querendo dólar físico. Então, se o mercado não está querendo dólar físico, não tem por que eu fazer essa rolagem vendendo dólares para eles pegarem a variação cambial e ir embora. Então, não está tendo essa demanda, ok? Essa conversa normal também que acontece diariamente. Ele percebeu o seguinte: olha, os bancos estão desejando entrar numa operação onde eles pegam o dinheiro emprestado à taxa Selic e aplicam a variação cambial. Então, se a variação cambial for maior do que a Selic, os bancos ganham. Então, os bancos querem apostar na desvalorização da moeda, mas não querem a moeda para mandar lá para fora, porque não está tendo esse fluxo de saída. Não está tendo de entrada nem de saída. Por isso que eu digo que o dólar atualmente é especulativo puro. O de entrada que está tendo é 200 milhões de dólares na semana. Pô, desculpa, 200 milhões de dólares é um Swift da Vale. É uma cotação da Vale. Que isso? O net tem 200 milhões, então o dólar não está indo nem vindo. O ambiente de dólar está neutro. Então o que ele percebe conversando com os bancos? Olha, vocês querem variação cambial, vocês têm um modo: ir para o dólar pronto. Mas ninguém quer mandar dólar lá para fora. Eu não quero ir para o dólar pronto. Ir para o dólar futuro. Comprar dólar futuro para especular. Ou fazer swap cambial. Quando ele faz swap cambial, ele resolve o problema dos bancos, tira a pressão do dólar futuro e aquele leilão de dólar spot que não ia funcionar, ele nem mexe na nossa reserva. Então essa rolagem, o que o mercado está dizendo para ele e ele está dizendo para o mercado? O mercado está dizendo para ele: olha, continuo querendo variação cambial. Conta Selic. Ok, você quer? Para tirar a pressão do dólar futuro, eu faço leilão. E o que o Banco Central está dizendo para o mercado? Olha só, o vencimento é lá em novembro, eu já estou te dando isso para mais longo. Não precisa se preocupar. Quando chegar lá em novembro, você não vai ficar desesperado atrás de dólar. Vai acabar um título, eu já te encaixo outro, que esse outro geralmente dura 90 dias. E eu vou te dar provavelmente 1º de novembro, dezembro, janeiro, até 1º de fevereiro. Então não se preocupa em setembro, outubro ir correndo para apostar, porque é como se fosse uma operação contínua, de hoje até fevereiro. Só que tem um vencimento no meio e depois ele continua. Então, efeito prático para os bancos, nada muda.
encaixa uma boleta na outra. Então é o famoso, eu estou te dando a mensagem que eu estou te dando o hedge até fevereiro, você pode continuar apostando, e eu estou recebendo a sua mensagem que você não vai para o dólar futuro especular tão pesado que eu já estou te dando o produto. Então ele tira a pressão do dólar futuro, e para mim a principal de todas é nenhuma dessas duas, é a terceira, não está tendo pressão para saída de fluxo de câmbio. Isso é bom, que se o mercado acalmar, o próprio mercado interno valoriza a moeda, tá? Muito bom, ótima Eu não sei se eu explicação. falei demais, mas resumidamente é isso. Não, mas é bom para entender, né? Essa explicação é ótima para a gente também ter um pouco mais da noção do que acontece e também por que acontece. A gente tem uma pergunta aqui, o Cabral, ainda mais ou menos nesse sentido. O Totalizando TV falou o seguinte: onde eu posso conferir a demanda por dólar? Não Isso, tem. Não tem? Não, Você só tem negócio fechado, né? Tá. Um bom jeito ele verificar o fluxo, como é que está, acompanhar o balanço de pagamentos, né? Sai mensalmente no Banco Central. Tem do fluxo de quarta 2,5 também. Aí ele dá para ele ter uma noção. Inclusive esse fluxo de quarta é uma notícia que eu acabei de ver. Amanhã, né? Tesouro divulga relatório de dívida de julho amanhã às 2h30, é isso? Não, isso é outra. É outra coisa. Amanhã, Tem muita o coisa. Tesouro de Dívida... Relatório de dívida. O Tesouro da Dívida que ele divulga amanhã é como está a dívida pública do governo no fechamento do mês anterior. Então ele amanhã vai dizer, olha, emitimos tanto LTN, tanto LFT, tanto NTNF, nossa dívida está em 5 tri pouco, julho perante a junho subiu ou caiu, e a principal mensagem continua sendo o que ele vai falar, que nós falamos na quinta-feira, nós conversamos, nós quatro aqui. Não, você não estava, Quinta-feira eu né? não tava. Nós três conversamos muito com o Sérgio, Com o Sérgio. que hoje nós temos fluxo de dinheiro suficiente no Caixa do Tesouro para não precisar emitir uma dívida, nem os 50 mil de hoje, até o vencimento de julho. Agosto para frente a gente ainda não tem. Quem sabe amanhã, nessa coletiva, que sempre rola uma coletiva, ele não fala, olha, já conseguimos pagar agosto. Então significa o seguinte, que ao ano que vem, no pior dos mundos, ele não precisa fazer nenhum leilão até agosto. Ele não vai deixar de fazer isso. Mas é um colchão excepcionalmente bom para um período incerto. Então esse número é bom acompanhar. Não em si a evolução subiu, caiu. Todo mundo sabe que subiu, porque o juros está subindo, está mais caro a LFT, a dívida ficou mais cara, emitiu mais. Mas qual é o colchão de liquidez que o Tesouro tem? Quanto maior, melhor, porque ele trabalha mais tranquilo, causa menos estresse na hora dos leilões. Maravilha. O David está falando o seguinte, o Banco Central ele tem mesmo que pegar esses 300 bilhões de dólares de reserva e comprar Bitcoin. Dá bom, Gani? É meio arriscado, né? Os 300 não, né? Não, não Pega sou só contra 250. Bitcoin, não. Acho que é importante até ter um pouco na carteira, mas, né? Pega só nesse 250, volume, né? Os 300 bi não precisa, só 250 já tá bom, né? Aí outra coisa curiosa, ele divulga um relatório que é o net da exposição cambial, toda quarta. Que ele faz? Você não comprou Itaú Swap cambial? Uhum. Você aqui, não, quem está do meu lado agora? É o Alan. Não. O senhor bota a mão, vai aqui do lado mesmo. Dessa vez ele está do meu lado. Depois brinca, põe o Alan no lugar do Daniel e põe eu onde é que eu estou, vice-versa, para poder passar por trás dos dois e parar lá do outro lado. Então o que acontece? Até esqueci o que ia falar, mano. Que o Volta Itaú aí. não comprou... Não, Itaú não comprou swap do Banco Central? Sim. Então o Banco Central tem dívida em dólar. Sim. Então se ele tem 300 bilhões de dólares de reserva e ele tem 50 bilhões de swap emitido, na verdade ele tem 250 bilhões de dólares de reserva. Porque o que ele ganha na variação da reserva em aplicando lá fora, ele paga para os bancos aqui dentro. Aí ele diz o net da exposição. Então, para efeito ambiente macroeconômico, é muito mais importante acompanhar o net do que as reservas. Porque um mata o outro internamente e matematicamente. Então, ok, 300 bi de reserva, legal, tá, pô, maneiro. Mas quanto é o net? O net já está rodando a cada de 276, 270, coisa assim. Show de bola. Ô, Felipe, tem uma informação aqui para repassar para o Alan e para o Cabral. Olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele disse hoje que o Congresso Nacional não vai romper o teto de gastos, não vai praticar a irresponsabilidade fiscal, acrescentando que o texto da reforma do imposto de renda não é impossível de ser votado pela Câmara.
Num evento, o Lira afirmou ainda que a reforma do IR não estará na pauta da Câmara nesta semana e defendeu que a questão dos precatórios precisa ser tratada de forma franca e que há limites no orçamento. O que acontece aí é que o governo ele está numa sinuca de bico, tá? Então, uma das soluções seria não furar o teto de gastos, que foi uma conquista muito importante da sociedade brasileira, aprovada lá no governo Temer. E para isso, você teria, a tal da PEC dos precatórios. Então, haveria um parcelamento de parte dos precatórios, tá? Em outras palavras, é um eufemismo para o quê? Para o calote, certo? Então, você não fura o teto dos gastos, mas, por outro lado, você está falando para o mercado. O mercado não é bobo. Olha, eu ia te pagar o vencimento, era o ano que vem, não dá para eu te pagar o ano que vem, né? Eu vou pagar daqui para frente, parcelado, tudo bem? Então, isso é um calote. Então, o mercado não gostou, evidentemente, muito menos aí os credores, né? Por outro lado, dá para resolver sem o parcelamento, pagando os precatórios? Dá. Qual é o problema? Fura o teto dos gastos. Então, o que é menos pior nessa situação? Não tem saída fácil, tá? Agora, a fala dele é positiva, né? Quer dizer, pelo menos demonstrando essa preocupação fiscal aí do Congresso Nacional. Tudo bem que uma coisa é fala, outra coisa é quando o Congresso começa a pedir verba, aprova fundão eleitoral, enfim. Né? Agora, nos momentos mais críticos, né, da sociedade brasileira, o duro é que eu sempre falo isso, a gente faz a coisa certa, mas a gente tem que esperar os 50 do segundo tempo para fazer isso. Foi assim com a reforma da Previdência, foi assim com a teto dos gastos, foi assim com a lei de responsabilidade fiscal, foi assim com o Plano Real. Foi assim com sexta-feira. Sexta-feira, teoricamente, a LDO estava barrada. Quando foram pegar o Diário Oficial de segunda, oi, é mentira! Olha lá. Então minha esposa, um dos primeiros empregos dela como pica-pau lá com 18 anos de idade, é ficar dia 31 de dezembro no local que imprimiu o Diário Oficial para ver o último Diário Oficial, para ver se tinha que tomar alguma decisão aquele dia ainda, antes de virar ano. No apagar das luzes. Era muito louco isso, é sério isso. Ela ia lá, ela com equipe, teve uma vez que teve uma mudança de regra de tributação, isso lá em Sarney da vida, que elas pegaram no dia 31, conseguiram readaptar, para o dia 1º já tá pronto. Quem deixou para virar, se ferrou. Nossa. Quem não pegou esse Diário Oficial. Brasil, né? E aí um momento que o Marco gosta de falar, fogo no parquinho, essa questão do teto de gastos aí, é difícil furar o teto, porque quando vai furar, muda a regra, né? Sempre dá uma adaptação. Né? Faz um contorno no teto ali. E todo mundo sabe, né? Por mais que você, né, comece a mudar, não, mas não furamos, é tudo, né, tudo jogo de palavras, narrativas. A realidade furou. As pessoas percebem a realidade, né? E o mercado pune, o mercado reage mal. Até mesmo nessa questão dos precatórios, né? Se deixar fora do teto, furou o teto. Se der um calote, furou o teto. Então, não assim, tem saída fácil. De um jeito ou de outro. E aí o Paulo Guedes, só para a gente pegar esse gancho aí, o Paulo Guedes falando que o Brasil tá voando, o Brasil tá numa baita economia, indo bem pra caramba, receita essa semana vai vir explodindo. Vai explodir, né? E aí? Só uma coisa curiosa que eu tenho, que eu não entendo porque os outros não fazem isso. Olha só, a primeira equipe do Lula 1, do Banco Central, tinha gente de Fernando Henrique. Muita gente fala, Lula 1, tinha muita gente de Fernando Henrique, o cara emendou. Armínio Fraga foi presidente do Banco Central nos primeiros 90 dias de Lula. Então, ele fez uma equipe separada e tinha um cara chamado Altamir. Que esse cara falava para o mercado financeiro o seguinte, olha, uma coisa que eu acho muito feio do Banco Central, ele era um dos diretores, é que o Banco Central não tem calendário para divulgar nada. Eu acho isso horroroso. Ele, em um ano, colocou o calendário que você hoje sabe a reunião do cupom de ano que vem. Então tem um calendário. Aí ele chegou pro Tesouro, vai fazer não? Tesouro botou o calendário bonitinho. Aí diz que ele conheceu um cara do IBGE. Vai não? IBGE fez o calendário bonitinho. A concorrência, é isso aí. Aí o que acontece? A Receita Federal está adiando pela terceira vez o resultado, maluco. É isso aí. Por que não chega para a Receita Federal? Faz também.
Se tiver que ser dia 31, não tem problema. Dia 18, ok, mas põe a data. Então, ontem eu fiquei 3h30 da tarde lá no site da Receita, nada. Nada, é. Aí hoje era para ser 3h30, nada. Aí vai virar amanhã meio-dia. Aí depois não quer zona. O que custa um calendário? Ele solta quando quer. Então, ele está comemorando, ele comemorou ontem. Se ele comemorou ontem, é porque ele já sabe o número. Por que não deu hoje? Pois é. Vai ser sabe, amanhã, meio-dia. Eu não entendo, eu juro Mas que por eu não que não entendo tem algumas uma coisas de organização? calendário. Ah, é difícil calcular? Põe gordura. É. Ah, é difícil. Dia 10 de agosto eu explico junho. Lamento. Eu tenho um tempo para calcular e não tem informática para isso. Vamos tentar melhorar. Mas não. Não é só um desabafo aqui, mas vamos continuar com a notícia. Aí acontece, igual acontece com o aluno, né? Ele pede prazo, aí ele deixa para a última hora, mais 15. Não, mas isso aqui, né? Ele sempre vai jogando no prazo. Posso entregar semana que vem? Foi só um desabafo. Agora eu vou voltar aqui. Porque, pô, eu não entendo isso não, de verdade. E a arrecadação explodindo. Por que está explodindo? Aumenta o crescimento econômico. É né? isso mesmo? A maior parte aumentou o PIB, né? Você vai ter está tributando uma base maior. Né? Além de aumento de PIB... Inflação tem a ver? Inflação e câmbio. Tá. Se você for ver o resultado, eu estou caducando agora. Eu não sei se é de maio ou de junho. Então, considerando um desses 2 meses, eu não sei qual é. Eu escutei um pedaço da coletiva. E eles falaram o seguinte, ok, o PIB está crescendo, estamos vendendo mais, sim. Estamos também, em paralelo, arrecadando mais importação, porque quando ele transforma em reais, o dólar está alto. Então, essa desvalorização do real também ajudou na arrecadação. Então, ele mesmo falou, o valor não é tão grande, mas se o real desvalorizar, esse excedente de receita pode ser que diminua nos próximos meses. Até que ele mesmo falou, eu não consigo te prever mês que vem, mas se o real valorizar, um pedaço da marginal some devido à desvalorização. Na época, a coletiva, o dólar foi 5,50, estava na época. E o outro motivo, sem inflação. O preço aumenta, a taxação é percentual de preço, o preço aumentando ele passa. Mas o principal disso tudo, sem dúvida, é a recuperação econômica. Né? Por isso que a inflação é tido como um imposto inflacionário. Você está transferindo o seu dinheiro para o governo a custas do seu poder, perda do seu poder de compra. Ó, muito bom, hein? É brincadeira, maluco. Muito Por isso que eu bom. falei, é Mullah Langani, eu fechei na hora. Fechei na hora. Não, vai ser o cara que ganhou o Bora. Nobel. Não, não quero. Com o cara com Nobel, sabe? Mullah Langani na hora. Ai, sensacional. Ô Cabral, o Rui das Neves está te falando que esse toque aí, primeiro do Banco Central, depois para quem foi mesmo? Foi para o Banco Central? A Tesouro, IBGE. Ele está falando... Então, meu Deus, o Ministério do Trabalho é uma loucura. Ele fica falou 3 que meses esse sem divulgar. movimento aí de competição tá igual a roupa aqui na BMC. O Guga ficou elegante, aí deu um toque, o Cabral Não, ficou a história elegante. é a seguinte, a história foi- Efeito dominó. Não foi o Guga ficar elegante que eu fiquei elegante. Foi esporro geral no mesmo dia, entendeu? Chamou os vagabundos desarrumados num canto, olha só. Tá pensando o quê? O primeiro Aí, dia que eu pô, vim aqui, quando eu vi o Felipe e o Morales, eu falei, o jogo é sério. Eu tenho que vir aqui nesse... Mas vocês não sabem, povo, eles estão de tênis. Não, estou de tênis. Estão de não. tênis. Eu tô. Ah, você Ah, tá. você Eu tô de tá, tênis. gente. Aqui, ó, mostra- E se o ar não funcionar, eu venho de bermuda, daqui pra cima que filma. Aqui, ó. Faz igual os telejornais Aqui, ó. de A camisa antigamente. pode estar até fora da blusa. Ó. Cid Da Moreira. A gente Quer pede dizer- para fazer um quadro até um pouquinho mais fechado, Cabral, para ficar só o busto, né? Porque senão você apoia a caneta aqui na pança. Ah, mas Não tá apoiando essa aqui. isso aí tem que começar a correr na rua, Você né, tá Cabral? emagrecendo, cara. Não, eu não, quem corre na rua é gato tonton. Ou na esteira. É verdade. E na esteira. Na esteira é perigoso, né? É. Não dá para É que a esteira anda fazendo live. Você sabe que boy magia fica enciumado com isso. Não, boa magia, uma boa magia me disseram que já tá em outra, tá? Tá em outra? Não, boy, é o contrário. Catototom que tá em outra e boa magia tá mal, mano. Ixi. Isso aí. Pessoal, vamos finalizar aqui. Vou pedir para vocês deixarem suas considerações finais, porque daí dá tempo da gente também se despedir com mais tranquilidade, fazer aquele último giro, trazer as informações do mercado financeiro. Então vamos começar, professor Alexandre Cabral. Deixe suas considerações finais dessa terça-feira e amanhã estamos juntos de novo, hein? Amanhã estamos aqui. Teoricamente a coletiva é meio-dia, a gente vem aqui falar sobre como é que foi a receita do governo aí do mês de julho. Então, vamos repercutir isso amanhã, bater um papo, ver se teve efeito cambial contrário agora, já que o real meio que valorizou
maior do que o número que estava lá atrás, se teve alguma arrecadação extraordinária, a economia voltando. E, em vez de quando, tem alguns repórteres que perguntam, e aí, como é que está a prévia de agosto? Ele não fala número, mas ele se dá a entender se está melhorando, se está piorando. Então, é importante acompanhar isso amanhã. Porque é uma coisa meia boba, você falar arrecadação. Se a arrecadação estiver bombando, ele falar que isso é tendência, isso anima a Bolsa. Porque o balancete das empresas, que a gente só vai chegar lá em setembro, outubro, já meio que antecipa do dia. Pô, se está bombando, eles estão vendendo mais. Porque eles estão arrecadando impostos, estão arrecadando, quando vai vir um balancete, vai vir melhor às vezes do que o esperado, entendeu? Então é uma coisa que às vezes você olha, pô, o que isso tem a ver com Via Varejo, Magazine Luiza, Cogna, Itaú, nada. Não, tem a ver diretamente, porque são eles que pagam impostos também. Sentimento, né? E aí mexe na curva de juros também, uma arrecadação. Sim, vira melhor, notícia em cadeia. Como pode ser neutra, se vem mais ou menos dentro do esperado, não melhora nem piora. A notícia pode ser ruim se vem abaixo que eu digo, o mercado já libera uma prévia. Acredito que é YB. Se vem abaixo de YB pode ser ruim para a Bolsa, se for YB é indiferente, nada muda. Se for muito acima, pode ser uma notícia excelente. Eu falei que era recado final, mas aí o Vitor, ele pediu mais uma vez aqui, e eu tinha pulado a pergunta dele, não sei porquê, ele falando assim, Selic na casa dos 8% mesmo no fim do ano, sim ou não? Eu acho que há grande possibilidade. Eu também acho. Porque eu acho que os juros anual, a inflação anual vai bater a casa de 8. Entendi. É isso aí, viu, Vitor? Vitor de Borba, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Gani, então agora sua consideração final aí, por gentileza. Vai ter a bombinha do Gani hoje? Estaremos... Bomba do Gani sexta-feira. Podia ser na sexta-feira ou na segunda, né? A bomba da semana. A bomba da semana. A projeção. A bomba do final de semana e a bomba da Na segunda-feira você tira o pininho e joga. Na sexta-feira você vê o Porra, resultado. gostei. Ô, produção, arruma um pininho pra gente. Ele arranca assim, eu vou arrumar uma granada de plástico. Eu vou sair daqui e vou arrumar uma granada de plástico pra criança. Mas olha só, vou pegar... Foi o Vitor, né, que falou da Selic às 8? Foi o Vitor. Então, o Vitor, amanhã sai IPCA 15, então um dado acima do esperado é combustível para aumentos maiores da Selic. Então, dado importantíssimo amanhã de IPCA 15. E além da abertura de 9, né? Exatamente, além do dado aí que o Cabral trouxe da Receita Federal. E quinta-feira à noite começa lá o simpósio de Jackson Hole, lá nos Estados Unidos, de sinalização de política monetária. Então tem muito assunto aí pra gente. Que horas é a tua palestra? Repercutir. Você fala quinta ou sexta? Então, eu falo na quinta às 9 horas, né? É antes ou depois do Paulo? É antes ou depois de Sérgio Grasman? Então, enfim, eu fiz a gentileza, E o chefe está assistindo ali. Eu fiz a gentileza. Eu falei, não, não, eu vou deixar por uma formalidade, como você é o presidente, o tal eu chamo ele de Jerônimo, né? Porque o português é o Jerônimo. Você fala primeiro, entendeu? Primeiro é Sérgio Grasman Cover, depois você. Depois sou eu lá. Maravilha. Fechou. Valeu, gente. Valeu. Obrigado para vocês. Um abração. Até amanhã. Estaremos juntos novamente.